Era final de tarde em uma escola antiga, construída na década de 50 e marcada por histórias que atravessaram gerações. O prédio tinha corredores extensos, portas pesadas e janelas altas que deixavam a luz do sol entrar de maneira tímida. Aquele lugar guardava uma energia que muitos alunos descreviam como estranha, quase sufocante. Mariana, uma estudante do 9º ano, sempre ouvirá seus colegas falarem sobre asterisco asterisco loira do banheiro asterisco asterisco, a lenda que rondava os banheiros femininos mais afastados do colégio. Para ela, tudo não passava de invenção, histórias contadas para assustar calouros. Porém, algo naquela tarde a fez mudar de ideia. O ginásio estava vazio, e um silêncio pesado dominava os corredores. Era como se a escola inteira tivesse parado no tempo. Mariana caminhava com passos lentos até o banheiro do 2º andar, aquele que ninguém usava. Empurrou a porta de madeira que rangeu de maneira estridente e entrou sozinha no espaço úmido e mal iluminado. Diante do espelho embaçado e rachado, Mariana lembrou-se do ritual que as amigas descreviam em tom de desafio. Bater 3 vezes na porta, dar a descarga e repetir o nome da loira 3 vezes diante do espelho. Mariana riu sozinha, achando aquilo uma grande bobagem, mas decidiu tentar. Seguiu cada passo e por alguns segundos nada aconteceu. Apenas o barulho distante de água gotejando do encanamento enferrujado. O silêncio, no entanto, começou a se tornar incômodo. As luzes fluorescentes piscavam levemente e um vento frio atravessou o banheiro, mesmo sem janelas abertas. Mariana sentiu um arrepio subir pela espinha, mas permaneceu firme. Ela se virou para sair, quando ouviu a primeira batida. Asterisco, asterisco, pá, asterisco, asterisco. Vinha de dentro de um dos boxes fechados. Seu coração acelerou e ela congelou diante da porta, sem coragem de verificar. Mais 2 estrondos seguiram, como se alguém estivesse preso lá dentro, tentando sair. Com a respiração descompassada, Mariana recuou alguns passos. Seu instinto dizia para correr, mas sua curiosidade a mantinha no lugar. Então, lentamente, a maçaneta do box começou a se mover sozinha, girando de um lado para o outro. Mariana levou a mão à boca para conter o grito, mas não conseguiu desviar o olhar. A porta abriu com violência, batendo na parede, e dentro do box não havia ninguém. O eco do impacto reverberou pelo banheiro, e de repente todas as torneiras se abriram ao mesmo tempo, jorrando água com uma força descomunal. O som da água batendo nas pias ecoava como um grito sufocado. Mariana tentou correr até a saída, mas a porta do banheiro não abria mais. Ela puxava a maçaneta com todas as forças, mas era como se algo invisível a segurasse. Atrás dela, no espelho, uma sombra começava a se formar. A imagem refletida não era mais a de Mariana. Agora, uma mulher de cabelos longos e loiros, desgrenhados e molhados, aparecia no espelho. Sua pele era pálida como cera, e seus olhos, fundos e escuros, transbordavam ódio. Mariana virou-se rapidamente, mas não havia ninguém ali. No entanto, ao olhar novamente para o espelho, a figura estava mais próxima, encostando a mão contra o vidro rachado. Um estalo forte ecoou, e o espelho começou a se rachar como se fosse quebrar por completo. A água que jorrava das torneiras começou a mudar de cor, ficando vermelha, escorrendo como se fosse sangue. Mariana gritava, mas sua voz parecia sumir dentro das paredes, abafada por uma presença invisível que dominava todo o ambiente. O ar ficou pesado, impossível de respirar, como se a própria sala estivesse sugando sua energia vital. Mariana caiu no chão, tentando rastejar até a porta. Enquanto isso, sons de passos ecoavam ao redor, mas ninguém aparecia. Era como se alguém andasse em círculos, observando cada movimento dela. De repente, sentiu um frio intenso em sua nuca, como se alguém tivesse encostado a mão gelada sobre sua pele. Um sussurro arrastado ecoou em seu ouvido. Você me chamou, agora não pode fugir. As luzes estouraram uma a uma, mergulhando o banheiro em completa escuridão. Mariana fechou os olhos com força, mas quando os abriu novamente, a figura da mulher estava debruçada sobre ela, com o rosto a centímetros do seu.
O cheiro de mofo e podridão invadiu seu nariz, e as unhas longas da assombração quase tocaram seu pescoço. Foi nesse instante que, de repente, a porta do banheiro se abriu sozinha com um estrondo. A luz do corredor invadiu o espaço, dissipando parte da escuridão. Mariana não pensou duas vezes, correu sem olhar para trás, atravessando os corredores desérticos da escola até alcançar a saída. Seu coração parecia prestes a explodir. Quando contou o que havia acontecido, ninguém acreditou. Disseram que ela estava impressionada com a lenda. Mas no dia seguinte, a equipe de limpeza encontrou algo perturbador. O espelho do banheiro estava completamente estilhaçado e nele havia marcas de mãos pequenas, manchadas de vermelho, como se alguém tivesse tentado sair de dentro do vidro. Desde aquele dia, Mariana nunca mais voltou à escola sozinha e o banheiro do segundo andar foi interditado. Mas até hoje, quem passa por ali afirma ouvir batidas e risadas femininas ecoando no silêncio do prédio. Era uma madrugada nublada e sem lua quando 3 pescadores da Baixada Santista decidiram se aproximar da Ilha da Queimada Grande, apesar das restrições legais e do aviso de que o local era extremamente perigoso. Oficialmente, a ilha era conhecida por abrigar milhares de jararacas ilhô, serpentes venenosas e agressivas, mas relatos contavam que havia muito mais ali do que a simples presença de cobras. O mar estava estranhamente calmo, quase imóvel, e a neblina tornava a visão da ilha borrada, como se o próprio ambiente tentasse ocultar o que estava escondido entre suas árvores. O barco avançava lentamente, e cada um dos homens sentia um frio súbito percorrer a espinha, mesmo sem vento forte. Quando ancoraram, uma sensação pesada dominou o grupo. O ar parecia denso, carregado de algo invisível e ameaçador. Decidiram então descer na ilha, sem saber que cada passo seria o início de uma experiência aterrorizante. O chão estava úmido, e o som dos insetos cessava conforme avançavam pela mata fechada, como se uma presença invisível silenciasse a vida natural. A cada passo, eles percebiam vultos brancos entre a vegetação, sombras que se moviam rápido demais para ser apenas luz, folhas balançando de forma irregular. Um dos pescadores, chamado Rafael, jurou ter visto um rosto humano por trás de uma árvore, pálido e de olhos fundos, que desapareceu tão rápido quanto surgiu. A adrenalina começou a tomar conta do grupo, mas ninguém ousou falar sobre o que viu, com medo de atrair mais atenção do que já tinham. A ilha parecia observá-los, cada detalhe amplificado pela escuridão e pela sensação constante de estarem sendo seguidos. Enquanto caminhavam, ouviram risadas distantes, femininas e debochadas, vindas do coração da mata. O som parecia se aproximar e afastar de maneira aleatória, deixando os 3 homens desorientados. O medo começou a se misturar à dúvida. Estavam imaginando ou realmente havia algo além das cobras ali. De repente, uma lanterna que carregavam falhou, e um silêncio absoluto tomou conta do ambiente. No escuro, Rafael sentiu algo roçar seu braço, como dedos gelados passando pela pele. Ele gritou, mas os outros, assustados, não conseguiam distinguir nada na penumbra. A tensão aumentava a cada segundo. Um vento frio percorreu a ilha, trazendo consigo um cheiro de mofo e terra úmida misturado com um odor metálico que lembrava sangue. Era como se a própria ilha tivesse vida própria e não quisesse que aqueles homens permanecessem ali. Assustados, tentaram voltar ao barco, mas perceberam que algo inexplicável acontecerá. A embarcação não estava mais presa à âncora. Flutuava a alguns metros da costa, como se tivesse sido movida por mãos invisíveis. O desespero tomou conta do grupo. Então, começaram a ouvir passos pesados no chão ao redor, misturados com sussurros incompreensíveis. Cada som parecia vir de direções diferentes, tornando impossível identificar de onde a ameaça realmente vinha. Rafael apontou sua lanterna para uma clareira. Por um instante, viu a silhueta de uma mulher pálida, com cabelo comprido e expressão de fúria, observando-os entre as árvores. Antes que pudessem reagir, a figura desapareceu, como se nunca tivesse estado ali. A sensação de estar sendo caçado aumentou e os 3 homens decidiram, finalmente,
correr para o barco. Ao alcançarem a embarcação, mais surpresas os aguardavam. A corda da âncora estava intacta, mas parecia ter sido amarrada por alguém que entendia os movimentos da maré e do barco melhor do que qualquer pescador humano. Enquanto tentavam subir, um deles sentiu um sopro gelado no pescoço, seguido de um sussurro: "Vão embora ou ficarão para sempre?" A escuridão parecia comprimir o espaço ao redor deles, tornando cada passo mais pesado. Uma luz fraca surgiu na mata, mas não vinha de lanternas ou da lua. Era uma luminosidade estranha, quase espectral, que dançava entre as árvores. Eles tentaram remar, mas o barco parecia resistir, como se a ilha não quisesse deixá-los partir facilmente. A tensão atingiu o ápice quando sons de risadas e passos cercaram o barco, vindo de todos os lados, e as jararacas, finalmente, começaram a se mover, deslizando de forma sinistra pelo chão e troncos próximos. Quando o sol começou a nascer, milagrosamente, o barco estava de volta à margem, preso como se nada tivesse acontecido. Os três homens, pálidos e trêmulos, não ousaram se olhar nos olhos, sabendo que nenhum deles poderia explicar aquilo sem parecer louco. Nunca mais retornaram à ilha, e até hoje evitam falar sobre a experiência. Porém, os relatos que contaram se espalharam. Quem se aproxima da ***Ilha da Queimada Grande ***à noite ou ignora as restrições sente um peso indescritível, um frio que atravessa a alma, e visões de figuras pálidas entre a mata. Pesquisadores e curiosos que tentam se aproximar frequentemente relatam desaparecimentos, luzes estranhas e sons inexplicáveis. A ilha permanece isolada, um local onde o real e o sobrenatural se confundem, provando que algumas áreas do Brasil guardam mistérios que nenhum ser humano deveria desafiar. O edifício Joelma, em São Paulo, não era apenas um arranha-céu moderno, mas também o palco de uma das maiores tragédias urbanas da história brasileira. Em fevereiro de 1974, um incêndio devastador começou no 9º andar, consumindo rapidamente o prédio de 25 andares, se matando quase 200 pessoas. Décadas depois, o local continua a ser lembrado não apenas pela tragédia humana, mas também por relatos sobrenaturais que desafiam qualquer explicação lógica. Muitos moradores e trabalhadores próximos relatam ouvir gritos de socorro, passos nos corredores vazios e ver sombras que se movem de forma independente, como se o prédio mantivesse viva a memória daquilo que aconteceu naquela noite infernal. Para quem se aproxima, há uma sensação de peso no ar, uma pressão invisível que parece prender cada visitante em um estado de alerta constante. A lenda do Joelma começou a se espalhar pouco tempo após a tragédia. Pessoas que passavam pelo prédio afirmavam ouvir choro e gemidos vindos do interior, mesmo quando o edifício estava fechado. Algumas testemunhas, trabalhando nos prédios vizinhos, relatam ver vultos atravessando os corredores iluminados apenas por luzes piscantes e portas que se abrem e fecham sozinhas, como se alguém estivesse revivendo os últimos momentos de desespero. Uma ex-funcionária, que ocupava um escritório no 10º andar, contou que sempre sentia mãos invisíveis tocar sua cadeira e ouvir passos pesados atrás de si, mesmo estando sozinha. O medo transformou Joelma em um local evitado por muitos, e as histórias começaram a ser coletadas por pesquisadores paranormais, aumentando a fama sobrenatural do prédio. Alguns relatos são tão vívidos que chegam a ser perturbadores. Uma testemunha, que trabalhava à noite na recepção, afirmou ter visto uma figura totalmente carbonizada atravessar a porta do elevador, com olhos vermelhos e braços estendidos, olhando diretamente para ela. A visão fez com que desmaiasse no local, e mesmo após ser socorrida, continuava a sentir a presença da entidade em seus sonhos. Outros visitantes relatam ouvir o som de correntes arrastando-se pelos corredores, passos apressados e gritos de pessoas pedindo socorro. Alguns, ao tocar as paredes do prédio, dizem sentir uma textura estranha, como se o próprio concreto estivesse impregnado de sofrimento. A energia que paira sobre o Joelma é descrita como sufocante, pesada, capaz de gerar pânico imediato em quem se aproxima sem preparo. O impacto da tragédia fez com que o prédio fosse reformado e renomeado,
mas isso não afastou os relatos sobrenaturais. Alguns vigias noturnos, responsáveis por rondas, afirmam ter encontrado mesas, cadeiras e objetos mudando de lugar sozinhos. Um dos casos mais marcantes ocorreu quando uma equipe de manutenção subiu ao 15º andar. Eles ouviram gritos, batidas e correntes arrastando-se pelo corredor, mas ao abrir todas as portas, não encontraram absolutamente ninguém. O medo os fez sair imediatamente, e a direção do prédio relatou que câmeras não registraram nenhum movimento, tornando impossível provar a presença física de alguém. Pesquisadores afirmam que é como se os espíritos das vítimas permanecessem presas ali, revivendo eternamente a tragédia. Ao longo dos anos, inúmeras pessoas afirmaram ver vultos nos elevadores, ouvir passos nas escadas e sentir mãos geladas tocando seus ombros. Alguns dizem que os gritos aumentam à noite, quando o prédio está quase vazio. Um grupo de investigadores paranormais realizou gravações de áudio, captando vozes inaudíveis durante a inspeção. Quando reproduzidas, essas vozes parecem chamar nomes de vítimas que morreram no incêndio. Uma pesquisadora, que passou mais de uma semana dentro do prédio, relatou pesadelos frequentes com a cena do incêndio, com figuras pálidas de pessoas gritando por ajuda. A sensação de presença constante, segundo ela, era tão intensa que chegava a causar náusea e pânico. O edifício Joelma, apesar de moderno e funcional, carrega consigo uma memória sobrenatural que não consegue ser apagada. Hoje, o edifício Joelma continua sendo um ponto de referência para quem busca fenômenos paranormais no Brasil. Visitantes afirmam sentir arrepios súbitos, ouvir gritos e sussurros, ou mesmo ver vultos que desaparecem rapidamente ao se aproximarem. Alguns pesquisadores acreditam que a energia liberada durante o incêndio foi tão intensa que permaneceu impregnada na estrutura do prédio, transformando-o em um local de manifestação espiritual. Para os curiosos, é um convite ao medo; para os céticos, um mistério a ser explicado; e para aqueles que acreditam, um alerta. Algumas tragédias deixam marcas que nem o tempo consegue apagar. Cada visita, cada relato, confirma que o Joelma não é apenas concreto e vidro, mas um monumento vivo de sofrimento, memória e sobrenaturalidade. A estrada de Guarapiranga, localizada na região sul de São Paulo, é conhecida por sua beleza natural, cercada de árvores e vegetação densa. Mas à noite, ela se transforma em um verdadeiro palco para o sobrenatural. Motoristas que passam por ali relatam encontros com uma figura feminina misteriosa, vestida de branco, que surge repentinamente pedindo carona. Essa é a famosa Noiva da Estrada, uma lenda urbana que assombra a região há décadas. Reza a história que ela foi vítima de um acidente trágico no mesmo trecho da estrada, pouco antes do casamento. Desde então, seu espírito vagaria pelo local, buscando companhia ou talvez tentando completar o destino interrompido pela morte. Quem passa por ali à noite garante sentir um frio intenso e uma sensação de ser observado, mesmo que a estrada esteja completamente vazia. Em uma noite de sexta-feira, por volta das 23 horas, 2 caminhoneiros cruzavam a estrada em direção à cidade. O asfalto estava silencioso, e o único som era o motor do caminhão cortando o ar frio da madrugada. De repente, uma figura surgiu à beira da estrada, uma mulher vestida de branco com véu, cabelos desgrenhados e rosto pálido. Ela levantou a mão pedindo carona, e o motorista, hesitante, decidiu parar. Quando ela entrou no caminhão, um frio gélido tomou conta da cabine, e o cheiro de flores murchas misturado com algo metálico ficou impregnado no ar. O caminhoneiro tentou puxar conversa, mas a mulher permaneceu em silêncio, olhando fixamente para frente, com os olhos vazios. A atmosfera ficou tão pesada que parecia quase impossível respirar normalmente, como se algo na presença dela absorvesse a energia do veículo. Enquanto dirigiam, os motoristas começaram a notar que a figura da mulher não refletia nenhuma sombra, nem mesmo a luz dos faróis a atingia da maneira natural. O rádio do caminhão começou a chiar, emitindo ruídos estranhos que lembravam vozes sussurradas pedindo socorro. Um deles olhou pelo retrovisor. Para seu horror,
Viu a noiva sentada no banco de trás com o rosto coberto de hematoma, e manchas de sangue seco, como se estivesse revivendo o acidente que a matara. O outro motorista tentou manter a calma e acelerar, mas o caminhão parecia não responder aos controles da mesma maneira, como se a estrada estivesse tentando prendê-los ali. Cada curva parecia mais longa que a anterior, e os sons de passos invisíveis ecoavam pela cabine. A tensão aumentava a cada segundo, e a sensação de serem observados tornou-se quase insuportável. Quando chegaram à ponte que atravessava o rio da região, a mulher começou a falar, em um sussurro arrastado, algo que ninguém conseguiu compreender completamente. Por que me abandonaram? De repente, o veículo tremeu violentamente, como se forças invisíveis tentassem jogá-lo para fora da estrada. Os motoristas gritaram e seguraram o volante com todas as forças. No retrovisor, viram a figura da noiva se aproximando lentamente da cabine, flutuando sobre o chão, sem tocar os pedais nem o banco. O coração deles parecia querer sair do peito, e a mente começava a duvidar da própria sanidade. Alguns quilômetros antes do destino, a mulher simplesmente desapareceu, deixando para trás apenas um cheiro de flores murchas e uma brisa gelada que percorreu toda a cabine. Ao contar o ocorrido à polícia local e a amigos, os caminhoneiros descobriram que não eram os primeiros a viver essa experiência. Há décadas, relatos sobre noiva da estrada de Guarapiranga se acumulam. Motoristas que dão carona, mas veem a mulher desaparecer repentinamente, passageiros que sentem toques frios, veículos que apresentam falhas misteriosas apenas na presença dela. Alguns pesquisadores afirmam que o fenômeno é uma manifestação residual de um espírito preso, incapaz de aceitar sua morte trágica. Outros acreditam que seja uma forma de alerta, um aviso para os que transitam à noite por locais perigosos. Independente da explicação, a lenda permanece viva, aterrorizando quem se atreve a dirigir pelo trecho durante a madrugada. Hoje, a estrada continua a ser um ponto de mistério e medo. Motoristas evitam passar sozinhos à noite, e moradores locais aconselham atenção redobrada. Aqueles que já tiveram contato com a noiva da estrada juram nunca mais esquecer a sensação de frio que percorre a espinha, a presença invisível e os olhos vazios que parecem olhar direto para a alma. A lenda continua a se propagar, e cada relato reforça a reputação do local como um dos lugares mais assombrados de São Paulo. Para quem passa por ali, a estrada não é apenas um caminho de asfalto, mas um corredor entre o real e o sobrenatural, onde o passado trágico da noiva permanece vivo, à espreita, esperando por mais testemunhas de seu sofrimento eterno. O cemitério de São Luís, localizado em São Paulo, é conhecido não apenas como um lugar de descanso para os mortos, mas também como um dos locais mais assombrados do Brasil. Visitantes e moradores da região relatam fenômenos estranhos que desafiam qualquer explicação lógica. Muitos afirmam ouvir risadas de crianças no meio da madrugada, choros abafados e passos que ecoam pelos corredores de túmulos, mesmo quando ninguém está por perto. A atmosfera é pesada, o ar frio parece penetrar nos ossos e a sensação de ser observado é constante. A lenda começou a se espalhar décadas atrás, quando moradores próximos notaram que, à noite, o cemitério parecia ganhar vida própria, com sombras que se moviam entre as lápides e figuras fugidias que desapareciam antes que pudessem ser identificadas. Certa noite, dois jovens que estudavam fotografia decidiram explorar o cemitério à procura de imagens inusitadas para um projeto escolar. O ambiente estava silencioso, exceto pelo som ocasional de galhos quebrando sob algum animal que se escondia entre as árvores. Ao atravessarem um corredor estreito entre os túmulos antigos, ouviram risadinhas baixas, quase imperceptíveis, que pareciam vir de diferentes direções. A princípio, acreditaram ser algum tipo de efeito acústico ou um truque da mente. Mas, ao focarem as câmeras, perceberam vultos pequenos se movimentando entre os túmulos, como crianças correndo e desaparecendo rapidamente. Um frio intenso percorreu suas espinhas, e o instinto de fugir começou a tomar conta. No entanto, a curiosidade e o desejo de registrar algo único os mantiveram ali por mais alguns minutos.
Enquanto avançavam, começaram a notar sinais ainda mais perturbadores: lápides quebradas, túmulos revirados e marcas de mãos na terra, como se alguém tivesse tentado sair de dentro da própria sepultura. Um dos jovens ouviu seu nome sendo chamado em um sussurro arrastado, mas não havia ninguém por perto. A respiração ficou acelerada e os passos passaram a ecoar de maneira estranha, alternando entre curtos e longos, como se alguém estivesse andando ao redor dele sem jamais aparecer. Ao olhar para trás, viram uma figura pálida, quase translúcida, observando-os de cima de uma lápide. Os olhos da criatura eram fundos, negros, e transmitiam uma sensação de ódio e sofrimento tão intensos que ambos sentiram que poderiam perder a consciência a qualquer momento. A tensão aumentou quando um vento frio começou a soprar, espalhando folhas secas e levantando poeira das sepulturas. O ambiente tornou-se cada vez mais opressor, e as vozes começaram a se multiplicar. Choros, gritos abafados e sussurros indistintos preenchiam o espaço ao redor. Uma sombra maior surgiu atrás deles, projetando-se sobre os túmulos, e os jovens perceberam que não conseguiriam mais andar na direção da saída sem sentir resistência. Cada passo parecia custar mais esforço, como se a própria terra os prendesse. Tentando manter a calma, decidiram gravar áudios para tentar documentar o fenômeno, mas os equipamentos começaram a falhar. O gravador captava apenas ruídos distorcidos, vozes sobrepostas e uma sensação de desespero que parecia se intensificar a cada segundo. Em um momento de desespero, um dos jovens tropeçou em uma lápide solta e caiu no chão. Quando levantou, percebeu que a figura pálida estava mais próxima, acompanhando cada movimento dele sem fazer qualquer som. A presença era tão intensa que parecia comprimir o ar e sugar a energia de seus corpos. Risadas infantis se transformaram em gritos de desespero, e o vento começou a assobiar, imitando vozes humanas. O medo tornou-se absoluto, e os dois jovens correram em direção à entrada do cemitério, sem olhar para trás. Atrás deles, ouviam passos rápidos e corridas que não correspondiam aos seus próprios movimentos. Ao alcançarem o portão, o silêncio voltou de forma abrupta, deixando os ofegantes sujos e completamente abalados. Depois daquela noite, os jovens nunca mais voltaram ao cemitério, mas os relatos se espalharam pela cidade. Moradores afirmam que, mesmo durante o dia, é possível sentir uma energia estranha, ouvir sussurros ou perceber sombras que se movem rapidamente entre as lápides. Investigadores paranormais visitaram o local e registraram sons de vozes que pediam ajuda, além de imagens de figuras translúcidas aparecendo e desaparecendo diante das câmeras. O cemitério de São Luís é hoje considerado um dos lugares mais assombrados do Brasil, e suas histórias reforçam a ideia de que algumas almas não encontram descanso, permanecendo à espreita de qualquer visitante curioso o suficiente para cruzar seus portões à noite. A Estrada de Perus, na zona norte de São Paulo, é famosa não apenas por suas curvas e mata densa, mas também pelas histórias de aparições sobrenaturais que assolam o local há décadas. Durante a década de 1990, motoristas e moradores locais começaram a relatar experiências perturbadoras, vultos de pessoas que surgiam do nada, barulhos de passos seguindo os carros e luzes estranhas no meio da mata. A estrada, estreita e cercada de árvores altas, cria uma sensação de isolamento completo à noite. Qualquer carro que passe por ali à meia-noite corre o risco de sentir uma presença estranha, um frio intenso ou até ouvir sussurros vindos das sombras, alertando que nem tudo que existe naquele lugar é humano. Em uma sexta-feira chuvosa, um grupo de amigos decidiu atravessar a estrada de carro para chegar à casa de um deles. Enquanto dirigiam, notaram que a visibilidade estava muito baixa e a névoa tornava impossível enxergar mais de alguns metros à frente. De repente, uma figura masculina apareceu no meio da estrada, vestida com roupas antigas e ensopada pela chuva. O motorista freou bruscamente, mas ao olhar para trás, o homem havia desaparecido. O silêncio tomou conta do carro, quebrado apenas pelo som da chuva batendo no capô. Mesmo cientes das histórias locais,
Os amigos sentiram uma mistura de medo e curiosidade, decidindo avançar com cuidado, mas a estrada parecia diferente. Cada curva escondia sombras que pareciam se mover, observando-os. Poucos quilômetros depois, começaram a ouvir gritos abafados, vindos de ambos os lados da estrada, como se várias pessoas estivessem presas na mata. Um dos passageiros, olhando pela janela, jurou ter visto mãos estendidas surgindo entre as árvores, tentando agarrar o carro. As lanternas do veículo começaram a falhar, piscando de maneira irregular, enquanto o rádio emitia estática e vozes sussurradas que pareciam chamar pelo nome de cada um deles. O medo aumentava a cada segundo, e o grupo começou a discutir se deveriam voltar. No entanto, a sensação de estarem sendo seguidos tornou impossível parar. A estrada parecia se prolongar infinitamente, e a escuridão da noite absorvia todos os sons do mundo exterior, deixando apenas os barulhos sobrenaturais que cercavam o veículo. Enquanto tentavam continuar, uma névoa densa envolveu o carro completamente, tornando impossível enxergar além do capô. Do nada, sombras longas atravessaram o caminho, algumas delas com formas humanas, mas com contornos distorcidos e olhos brilhantes. Um dos amigos tentou abrir a porta para sair, mas descobriu que ela estava trancada, como se forças invisíveis impedissem qualquer fuga. O motorista sentiu uma pressão pesada sobre os ombros, e a sensação de estar sendo empurrado para fora do carro tomou conta. Gritos de crianças e adultos ecoavam ao redor, algumas vozes pedindo ajuda, outras amaldiçoando quem ousava atravessar a estrada naquela hora. A adrenalina e o pânico tomaram conta, e cada curva parecia esconder um novo terror, uma nova ameaça. O ponto crítico ocorreu próximo a uma curva conhecida por acidentes frequentes. Uma figura feminina, vestida de branco e ensanguentada, surgiu no meio da estrada, bloqueando completamente a passagem. O motorista freou, mas o carro não respondeu. A mulher flutuava, sem tocar o chão, com cabelo desgrenhado e olhos fundos que refletiam dor e ódio. De repente, as portas do carro começaram a se abrir sozinhas, e o grupo sentiu mãos geladas tocando seus ombros e braços. O pânico tomou conta, e o barulho da chuva misturava-se a gritos e choros, criando uma atmosfera de verdadeiro terror. Quando finalmente conseguiram acelerar, a mulher desapareceu repentinamente, deixando para trás apenas o cheiro de terra molhada e sangue. Ao amanhecer, o grupo finalmente conseguiu sair da estrada, com corações acelerados e mãos trêmulas. Nunca mais voltaram àquela região à noite, mas os relatos do encontro se espalharam rapidamente. Moradores locais afirmam que qualquer carro que passe pela estrada de Perus após as 23 horas corre o risco de ser seguido por figuras invisíveis, ouvir gritos ou sentir mãos que parecem emergir do nada. Pesquisadores paranormais e curiosos visitam a estrada, registrando sons de passos, vozes sussurradas e figuras translúcidas, reforçando a fama sobrenatural do local. A estrada continua a ser um ponto de medo e mistério, lembrando a todos que algumas rotas escondem horrores que vão muito além do que os olhos humanos conseguem ver. O edifício Martinelli, no centro de São Paulo, é um dos prédios mais icônicos da cidade, famoso por sua altura e arquitetura histórica. Mas além de sua grandiosidade, o prédio guarda histórias sobrenaturais que intrigam moradores, funcionários e curiosos. Entre essas lendas, a mais conhecida é a do elevador fantasma, que teria ficado famoso após relatos de visitantes que subiam ou desciam pelos andares, se de repente desapareciam ou eram transportados para locais que não correspondiam ao piso selecionado. A primeira história surgiu nos anos 1970, quando trabalhadores relataram ouvir gritos e passos no interior do elevador durante a noite, sem que ninguém estivesse presente. Certa noite, um grupo de jovens turistas decidiu explorar o prédio e registrar fotos do interior. Ao entrar no elevador, o ambiente parecia normal, mas uma sensação estranha tomou conta deles. O ar tornou-se pesado e gelado, e o silêncio era absoluto, exceto pelo zumbido constante do motor do elevador. Ao apertar o botão do 10º andar, o elevador começou a subir, mas parou abruptamente no 8º andar, mesmo sem terem apertado aquele botão.
A porta se abriu lentamente, revelando um corredor escuro, úmido e com cheiro de mofo. Quando olharam para trás, perceberam que o elevador havia desaparecido, como se fosse apenas uma sombra do espaço físico, deixando-os presos no corredor desconhecido. Os jovens começaram a caminhar pelo corredor, tentando encontrar uma saída, mas ouviram passos atrás de si, que ecoavam em direções impossíveis. Sussurros arrastados surgiam em ambos os lados, chamando seus nomes e pedindo ajuda. Um dos turistas, curioso e corajoso, abriu uma porta lateral e um vento gelado puxou para dentro. Ao fechar a porta, ele percebeu que estava em um ambiente cheio de caixas e objetos antigos, como se fosse um depósito esquecido do prédio. Mas, quando os outros o encontraram, o corredor estava vazio e não havia sinal do depósito. A sensação de serem observados tornou-se esmagadora, como se uma presença invisível estivesse guiando cada movimento deles. Enquanto tentavam retornar ao elevador, ouviram uma série de batidas na porta metálica que surgiu à sua frente, acompanhadas de gritos e choros abafados. A porta se abriu lentamente, revelando uma mulher pálida, vestida com roupas antigas e cabelos desgrenhados, olhando fixamente para eles. O olhar dela transmitia medo, ódio e desespero ao mesmo tempo. O grupo tentou recuar, mas o corredor parecia se alongar infinitamente e a figura parecia acompanhá-los sem se mover fisicamente. Quando tentaram gritar, suas vozes desapareceram, abafadas por uma presença invisível que preenchia cada centímetro do espaço. Era como se o próprio prédio estivesse vivo, mantendo os cativos em um labirinto sobrenatural. A tensão atingiu o ápice quando perceberam que cada andar que selecionavam no painel do elevador os levava a lugares diferentes, corredores impossíveis e salas que não existiam no mapa do prédio. O frio aumentava a cada segundo e sussurros se transformavam em gritos desesperados. Objetos começaram a se mover sozinhos, portas batendo e janelas se fechando abruptamente. Uma energia sombria parecia guiá-los, tentando levá-los a um destino desconhecido. Um dos jovens, ao tocar a parede, sentiu algo semelhante à pele humana, fria e pegajosa. O grupo começou a correr, mas cada passo parecia levá-los para mais longe do elevador, reforçando a sensação de que o prédio tinha vontade própria. Somente ao amanhecer, após horas de pânico, os jovens conseguiram encontrar o elevador novamente e apertar o botão da saída. O elevador desceu lentamente e, ao chegar ao térreo, o ambiente parecia normal novamente, sem rastros do corredor e da mulher fantasma que encontraram. Ainda assim, o medo permaneceu. Desde então, inúmeros relatos de funcionários, visitantes e investigadores paranormais relatam experiências semelhantes. Elevadores que param sozinhos, vozes inexplicáveis, figuras pálidas e presenças invisíveis que acompanham os ocupantes. O edifício Martinelli continua sendo um ícone da cidade, mas também um lugar onde o sobrenatural se manifesta, lembrando que alguns edifícios históricos guardam memórias que nem o tempo consegue apagar, e que os elevadores podem transportar mais do que apenas pessoas podem transportar almas presas ao passado. A Casa das Sete Mortes, localizada na cidade de São Paulo, é um imóvel antigo, cercado de lendas e relatos macabros. O prédio, abandonado há décadas, ganhou fama devido a acontecimentos sobrenaturais que desafiam qualquer explicação lógica. Moradores da região afirmam ouvir gritos, passos e risadas de crianças, mesmo quando ninguém reside na casa. Reza a lenda que, em um passado distante, 7 pessoas morreram misteriosamente dentro do imóvel, vítimas de circunstâncias nunca totalmente esclarecidas. Desde então, quem se aproxima da casa relata uma sensação de frio intenso, um peso no ar e a sensação constante de estar sendo observado por presenças invisíveis que parecem repetir os momentos finais dos antigos moradores. Em uma noite chuvosa, um grupo de curiosos decidiu explorar a casa, motivado pelos relatos e pela fama do local. Ao adentrarem, perceberam imediatamente que o ambiente estava impregnado de uma energia opressiva. O chão rangia sob seus pés e o vento soprava por frestas das janelas quebradas, produzindo sons que lembravam sussurros.
Enquanto caminhavam pelos corredores escuros, avistaram vultos que surgiam e desapareciam rapidamente entre as paredes e móveis deteriorados. Um dos integrantes do grupo, ao abrir uma porta, encontrou um quarto completamente preservado, como se tivesse sido abandonado no dia da tragédia, com roupas, utensílios e objetos pessoais espalhados, mas sem qualquer explicação de como aquilo permanecerá intacto por décadas. Enquanto exploravam o andar superior, ouviram passos pesados acompanhando cada movimento deles, embora estivessem sozinhos. O cheiro de mofo misturado com algo metálico, semelhante a sangue, ficou cada vez mais intenso. Um dos curiosos decidiu fotografar o local. Ao revelar as imagens, notou figuras translúcidas de pessoas nos cantos do quadro, algumas olhando fixamente para a câmera. Gritos repentinos ecoaram pelos corredores e portas começaram a se fechar sozinhas. O grupo, assustado, tentou sair, mas percebeu que o caminho de volta estava diferente, como se os corredores tivessem se modificado, tornando impossível encontrar a saída de imediato. No andar térreo, uma figura feminina surgiu de repente, pálida, de olhos fundos e cabelos desgrenhados. Ela parecia repetir movimentos automáticos, como se revivesse os últimos instantes de sua vida. O grupo tentou falar com ela, mas a mulher desapareceu assim que alguém tentou tocar em seu braço. Uma das câmeras captou movimentos rápidos de sombras que não correspondiam à posição dos integrantes, aumentando ainda mais o medo. Além disso, sons de vozes infantis misturados a choros e risadas ecoavam em todos os cantos, criando uma atmosfera quase insuportável, capaz de fazer qualquer pessoa perder a orientação e o controle da situação. Em certo momento, a tensão atingiu seu ápice. Objetos começaram a se mover sozinhos, cadeiras e mesas caíam sem motivo aparente, e janelas batiam com força. Um vento frio atravessou os corredores, soprando portas e levantando poeira, tornando o ambiente quase irrespirável. Os sussurros evoluíram para gritos agudos, e o chão parecia tremer sob seus pés. O grupo percebeu que a casa parecia viva, como se cada movimento que fizessem provocasse reações imediatas das entidades que ali permaneciam. Cada sala explorada contava uma história diferente, mas todas conectadas à tragédia das 7 mortes que pareciam repetir-se incessantemente dentro daquele espaço. Finalmente, após horas de terror, o grupo conseguiu sair da casa das 7 mortes, ofegante, pálido e em estado de choque. Desde então, moradores afirmam que qualquer tentativa de permanecer dentro do imóvel à noite resulta em fenômenos semelhantes, vozes, sombras, objetos se movendo sozinho e uma sensação de presença constante. Pesquisadores paranormais já visitaram o local e registraram gravações de áudio com vozes pedindo ajuda, além de imagens de vultos translúcidos. A Casa das 7 Mortes permanece um ponto de medo e mistério, lembrando a todos que algumas tragédias deixam marcas permanentes no mundo físico e sobrenatural, e que alguns lugares jamais deveriam ser perturbados por curiosos. O Hospital Psiquiátrico de Junqueira, localizado na região norte de São Paulo, é conhecido por sua arquitetura antiga e pelo passado sombrio que carrega. Fundado no início do século XX, o hospital recebeu milhares de pacientes durante décadas, muitos dos quais sofreram maus tratos e procedimentos médicos questionáveis, refletindo o descaso e o preconceito da época. Até hoje, o local é alvo de relatos sobrenaturais, vozes, gritos e passos ecoando pelos corredores vazios, mesmo após o fechamento de suas alas mais antigas. Visitantes afirmam sentir presenças invisíveis observando cada movimento, e a energia opressiva torna o ar pesado, quase sufocante, como se os horrores do passado ainda estivessem vivos dentro das paredes do hospital. Em uma noite chuvosa, um grupo de exploradores urbanos decidiu visitar o hospital para registrar fenômenos paranormais. Ao entrarem, perceberam imediatamente o clima pesado e silencioso, interrompido apenas pelo som de gotas de água pingando do teto. O corredor principal estava escuro e úmido, com paredes descascadas e portas rangendo como vento. De repente, ouviram um grito agudo, seguido de passos rápidos que ecoaram em direções impossíveis.
Um dos integrantes, ao olhar para trás, viu uma figura encurvada, com roupas rasgadas e cabelo desgrenhado, atravessando a parede. O coração de todos disparou e o medo tomou conta, mas a curiosidade os manteve explorando os corredores abandonados, em busca de mais evidências do sobrenatural. Enquanto caminhavam, começaram a ouvir risadas de crianças que pareciam vir do andar superior, embora o hospital não tivesse registro de crianças na instituição. O som se alternava com gemidos e choros, tornando impossível distinguir a origem exata. Um dos exploradores fotografou um quarto antigo. Ao revelar a imagem, percebeu vultos de pacientes sentados ou deitados, olhando diretamente para a câmera, com expressões de desespero. Portas começaram a se abrir e fechar sozinhas, e algumas paredes exalavam um cheiro metálico, semelhante a sangue antigo. A sensação de serem seguidos aumentava a cada passo, e qualquer tentativa de manter a calma era rapidamente dominada pelo pânico crescente. Em certo momento, um dos corredores revelou marcas estranhas no chão, como se alguém tivesse arrastado cadeiras ou corpos ao longo da superfície. Um vento gelado atravessou o grupo, e vozes sussurravam palavras incompreensíveis. Uma luz fraca surgiu no final do corredor, revelando uma figura pálida e flutuante, com olhos fundos e roupas desgastadas pelo tempo. A presença parecia acompanhar cada movimento, movendo-se de forma quase imperceptível, mas sempre presente. O grupo tentou se comunicar, mas nenhum som saiu de suas bocas. Cada segundo parecia se arrastar, e a sensação de que poderiam nunca mais sair do hospital se intensificava. A tensão atingiu seu ápice quando portas começaram a bater violentamente, objetos voavam pelo ar e sombras passavam pelas paredes, deixando rastros escuros que desapareciam rapidamente. Os gritos e choros tornaram-se ensurdecedores, misturando-se ao som do vento e da chuva que batia nas janelas quebradas. O grupo percebeu que o hospital parecia reviver os horrores do passado, com cada sombra e cada som representando um fragmento do sofrimento dos antigos pacientes. A sensação de serem observados tornou-se esmagadora. Cada tentativa de encontrar uma saída parecia levá-los ainda mais para dentro do labirinto sombrio do edifício. Somente ao amanhecer, os exploradores conseguiram encontrar a saída do hospital, exaustos, trêmulos e traumatizados pela experiência. Desde então, moradores e curiosos relatam fenômenos semelhantes, gritos de pacientes, vultos de figuras encurvadas, sussurros e objetos se movendo sozinhos. O Hospital Psiquiátrico de Juquere permanece como um dos lugares mais assombrados do Brasil, lembrando a todos que algumas instituições carregam consigo memórias tão intensas de sofrimento que nem o tempo consegue apagar. Cada visita ao hospital é um mergulho direto no passado macabro e no sobrenatural, reforçando a fama de um local onde o real e o inexplicável se encontram de forma assustadora. O Parque do Ibirapuera, coração verde de São Paulo, é conhecido por sua beleza durante o dia, mas quando a noite cai, ele se transforma em um local cheio de histórias sobrenaturais. Moradores e frequentadores relatam presenças estranhas entre os caminhos desérticos, sombras que se movem sem causa aparente e sons que lembram passos e sussurros. A escuridão dos lagos e das árvores altas cria um cenário perfeito para o medo. Alguns afirmam que figuras fantasmagóricas surgem próximo aos bancos e pontes do parque, observando quem se atreve a caminhar sozinho. O clima de tranquilidade desaparece, dando lugar a uma sensação de tensão e de que algo invisível está acompanhando cada movimento. Certa noite, um grupo de jovens decidiu explorar o parque com lanternas e câmeras, em busca de fenômenos paranormais. Logo ao entrar, perceberam que o local estava estranhamente silencioso, como se todos os sons da cidade tivessem desaparecido. Enquanto caminhavam pelos caminhos de terra, ouviram passos seguindo-os, embora estivessem sozinhos. Um dos integrantes viu uma sombra se aproximando rapidamente, atravessando árvores e desaparecendo em seguida. Um frio intenso começou a incomodar, e o vento que soprava entre os galhos parecia transportar sussurros, palavras indecifráveis que causavam calafrios. O parque, que durante o dia é seguro e agradável, à noite parecia um labirinto vivo, cheio de presenças invisíveis.
Ao chegarem à área do lago, os jovens perceberam movimentos estranhos na água, como se figuras humanas caminhassem sobre a superfície. Uma das câmeras captou vultos refletidos no lago que não correspondiam à realidade. Silhuetas pálidas surgiam atrás deles, com rostos distorcidos e olhos fundos. Em seguida, ouviram gritos abafados vindos do matagal, seguidos por risadas infantis e sussurros que diziam não deveriam estar aqui. A tensão aumentou e a sensação de serem observados tornou-se esmagadora. Cada passo parecia acompanhado por algo invisível, pronto para reagir a qualquer movimento. O medo começou a dominar, mas a curiosidade de registrar o fenômeno mantinha o grupo avançando pelos caminhos escuros. Enquanto exploravam a área central do parque, um dos jovens sentiu mãos geladas tocando seus ombros, mas ao se virar, não havia ninguém. Outros integrantes relataram ter visto figuras de pessoas vestidas com roupas antigas, sentadas em bancos ou andando lentamente pelos caminhos, desaparecendo quando alguém se aproximava. Sons de correntes arrastando-se pelo chão e gritos agudos ecoavam, confundindo a percepção do espaço. O ar ficou pesado e uma sensação de opressão tomou conta do grupo. Cada sombra, cada barulho, parecia possuir inteligência própria, reagindo aos movimentos dos jovens e dificultando qualquer tentativa de manter a calma. Ao tentarem se dirigir à saída, perceberam que o parque parecia ter mudado de configuração. Caminhos conhecidos se transformaram em corredores escuros e intermináveis. Árvores pareciam formar paredes que bloqueavam a passagem. A névoa começou a subir do chão, tornando a visibilidade quase nula. Risadas, gritos e passos sincronizados preenchiam o ambiente, criando uma sensação de terror absoluto. Uma luz fraca surgiu à distância, mostrando a silhueta de uma mulher pálida que caminhava lentamente em direção ao grupo. O coração dos jovens disparou, e eles sentiram como se o parque inteiro estivesse conspirando para mantê-los presos dentro de seu território sobrenatural. Somente com o amanhecer conseguiram alcançar a saída do parque, exaustos, trêmulos e em estado de choque. Desde então, moradores afirmam que o Parque do Ibirapuera à noite é um dos locais mais assombrados da cidade, com relatos de vultos, sussurros, mãos frias tocando visitantes e aparições de figuras pálidas que surgem e desaparecem rapidamente. Pesquisadores paranormais que visitam o local registram sons inexplicáveis, vozes pedindo ajuda e sombras translúcidas que desafiam qualquer explicação lógica. O parque, apesar de sua fama e beleza, mantém um lado sombrio que lembra a todos que alguns lugares carregam histórias e energias que jamais devem ser ignoradas. Quem se aventura à noite deve estar preparado para sentir o peso do sobrenatural pairando entre árvores e lagos. A Fazenda do Diabo, localizada na zona rural de São Paulo, é conhecida por suas histórias macabras e encontros sobrenaturais que assustam moradores há décadas. O local, isolado e cercado por matas densas, já foi palco de acidentes misteriosos e desaparecimentos sem explicação. Quem se aproxima do terreno relata uma sensação de opressão, frio intenso e a impressão de estar sendo observado constantemente. A lenda da fazenda começou a se espalhar nos anos 1980, quando relatos de vozes, vultos e risadas fantasmagóricas começaram a surgir entre trabalhadores rurais e visitantes curiosos. O lugar ganhou o apelido de Fazenda do Diabo devido às experiências aterrorizantes que se multiplicaram ao longo dos anos. Em uma noite de verão, um grupo de jovens aventureiros decidiu explorar a fazenda para investigar os relatos de aparições. Ao entrarem, perceberam imediatamente que o ar estava pesado, com cheiro de terra molhada misturado a algo metálico, lembrando sangue. Os galhos das árvores rangiam mesmo sem vento, e o silêncio era absoluto, interrompido apenas por ruídos distantes que pareciam vir de todos os lados. Conforme avançavam, vultos surgiam entre as árvores, observando-os com olhos brilhantes. A sensação de serem seguidos se intensificava a cada passo, tornando impossível distinguir entre realidade e imaginação. O medo começou a se tornar quase insuportável. Enquanto exploravam o antigo curral da fazenda, ouviram gritos que pareciam vir de animais, mas nenhum som correspondente podia ser identificado.
Um dos jovens decidiu acender uma lanterna e percebeu figuras humanas pálidas se movendo entre os troncos das árvores, algumas com os olhos negros e fundos, outras com expressões de desespero e dor. Ao tentar registrar imagens com a câmera, perceberam que tudo ficava borrado e distorcido, como se uma presença invisível estivesse manipulando a percepção. Sons de passos rápidos e correntes arrastando-se pelo chão ecoavam pelo terreno, e o grupo começou a sentir que cada movimento era observado por algo que não pertencesse ao mundo humano. Ao se aproximarem de uma antiga casa abandonada na fazenda, perceberam que o interior estava impregnado de energia negativa. O piso rangia a cada passo, e o cheiro de mofo e decomposição era insuportável. De repente, uma sombra feminina surgiu de um corredor escuro, flutuando sobre o chão, com cabelos desgrenhados e roupas rasgadas. A figura parecia repetir movimentos de uma época passada, olhando diretamente para o grupo com olhos vazios profundos. Sussurros e gritos se misturavam, tornando impossível entender qualquer palavra, enquanto objetos se moviam sozinhos e portas batiam com violência. A tensão tornou-se insuportável e o medo tomou conta de todos. No momento mais crítico, a presença sobrenatural parecia se multiplicar. Figuras de homens e mulheres surgiam de todos os lados, como se a fazenda inteira estivesse viva. O vento forte levantava poeira e folhas, e gritos, risadas e choros ecoavam por todo o terreno. O grupo sentiu mãos geladas tocar seus ombros e braços, e o chão parecia se mover sob seus pés. Cada tentativa de escapar parecia apenas aprofundar o terror, e a fazenda se mostrava um labirinto de pesadelos, repleto de sombras que surgiam e desapareciam à velocidade da luz. O medo era absoluto e a sensação de que não poderiam sair nunca mais aumentava a cada segundo. Somente com a chegada da madrugada, o grupo conseguiu finalmente encontrar a saída da fazenda, exaustos, trêmulos e traumatizados pela experiência. Desde então, moradores locais e exploradores urbanos afirmam que a Fazenda do Diabo é um dos lugares mais assombrados do estado de São Paulo, com relatos de vultos, vozes pedindo ajuda, aparições de figuras translúcidas e fenômenos inexplicáveis que desafiam qualquer lógica. A fazenda permanece como um ponto de medo e mistério, lembrando que alguns lugares guardam memórias de tragédias e sofrimento tão intensas que continuam a assombrar qualquer visitante que se aproxime, tornando impossível ignorar o sobrenatural que paira sobre a região.